Olá pessoal, eu estou aqui para compartilhar com vocês tudo que eu descobri a respeito do comportamento humano. Então assim, eu sou uma pesquisadora da vida humana. Então, muito tempo eu fiquei questionando por que tanto sofrimento, por que isso, por que aquilo. Aí eu resolvi estudar. Então, há mais de 20 anos, o que eu fiz? Eu fui em busca do conhecimento e principalmente do autoconhecimento. E aí eu descobri principalmente a numerologia, que através dos números você vai decifrando uma pessoa. Porque os números são leis espirituais que a gente assume um compromisso e vem para a Terra. O que é a Terra aqui? Eu sempre explico para as pessoas que a Terra é um hospital-escola. Se nós estamos num hospital e numa escola, então nós temos que procurar a nossa cura e o nosso aprendizado. E a vida que a gente vive no dia a dia com as pessoas é a nossa escola, é o nosso aprendizado. Então, através dos números, eu comecei a me decifrar. Então eu coloquei como se eu fosse o meu próprio laboratório. Então eu fui descobrindo qual a ligação, o que tinha de veracidade nos números. Peguei a família, porque eu tinha que buscar quem eu conhecia. Então peguei a família, pesquisei a vida de todo mundo, comparei com aquilo que os números mostravam. E aí eu fui descobrindo e fazendo um ajuste, o que é certo e o que é errado. Então hoje eu tenho um método único meu. Estudei com muita gente, os números são iguais. Mas eu criei o meu método de interpretar os números dentro dessa visão espiritual. Porque eu sou uma espiritualista, sou universalista, então eu pesquiso de uma forma geral, de uma forma humana. Então procurando humanizar esses atendimentos, essa pesquisa. Então, com o tempo, eu fui descobrindo todo o comportamento do ser humano através desses números. Não vou falar aqui para vocês que eu estou 100% certa, mas eu coloco a minha visão. Então, tudo que eu vou compartilhar com vocês é baseado em pesquisa, em estudo, porque eu gosto das coisas muito bem pesquisada, elaborada. Então eu não vou, por curiosidade, trabalhar com uma coisa que eu sei que não vai ajudar ninguém. É claro que eu sei também que eu não vou ajudar todo mundo, tá? Porque nem todos estão preparados. Mesmo Jesus, quando veio à Terra, ele não curou todo mundo, porque nem todos estão preparados. Porque, como aqui é um hospital-escola, então tem muita gente que está muito doente. Então precisa de muito tratamento para ela poder ter essa compreensão. E muitos são repetentes, é que nem uma escola. Repetiu muito, então tem que passar por experiências doloridas também. Então, por isso que nós que trabalhamos com terapias, que trabalhamos com o comportamento humano, nós temos que ter essa visão real, que aquilo que a gente faz não vai resolver o problema de todo mundo, mas vai dar uma boa visão, porque através do autoconhecimento, você muda o foco da sua vida. Cada número ele vai determinar um comportamento em você. E se você entender o meio, porque nós somos as duas coisas, nós estamos no meio, então você conseguirá fazer um trabalho de autoconhecimento com você e aos poucos você vai mudando a sua vida. Para isso, vocês vão ter que ter paciência consigo mesmo, viu? Eu passei por esse teste. Então é um longo processo, porque a gente não muda do dia para o outro. Porque quantas crenças, quantas coisas erradas nós absorvemos. Então eu costumo falar para as pessoas que o nosso comportamento, ele traz para nós o bem ou o mal. Então nós somos inteiramente responsáveis
por tudo que acontece na nossa vida. Porque nós já trazemos também de outra existência um comportamento emocionalmente muitas vezes doente. E aquilo irrompe nessa vida porque a gente tem que curar. Por isso eu fui desenvolvendo ao longo desses anos terapias. Porque eu vi que só a numerologia não conseguia ajudar totalmente uma pessoa. Ela abria o leque, ela mostrava o problema, mas e a cura? Então eu fui desenvolvendo os florais, o reiki, cromoterapia, também desenvolvi um tarô terapêutico, onde ali eu vejo os padrões, os arquétipos doentes na pessoa. Então eu fui agregando todas essas terapias para dar um resultado. Então eu sou autodidata na psicologia, estudei a psicanálise, estudei a regressão, me formei no coach, fiz o coach também para entender as crenças que limitam as pessoas. E por último, depois de trabalhar com todas essas terapias, ainda eu vi que faltava algo. Aí o que eu fui descobrindo? As doenças espirituais. Então, através de uma pesquisa que eu fiz, eu fui descobrindo o que essas doenças espirituais fazem com as pessoas. Inclusive, a maldição de família, que vai passando de uma geração para outra. Então, através dessas pesquisas, eu descobri que a criança interior precisa ser tratada, porque muitos traumas ficam como uma marca, como uma tatuagem no campo emocional daquela criança. E na vida adulta aquilo vai se repetir. E muitas vezes nós vamos reproduzindo o comportamento do nosso pai e da nossa mãe. Fiz também uma pesquisa sobre vidas passadas, porque eu fiz o curso de regressão, mas eu comecei a trabalhar com a captação. Então a captação busca partes da pessoa que ficou presa na linha do tempo por um evento passado. Aí tenho também a cirurgia da alma. Então por que eu faço esse tipo de terapia? Porque às vezes cria-se um foco de energia negativa no campo energético da pessoa e ele fica lá como uma ferida. E aí tem que fazer esse trabalho no campo energético da pessoa como se fosse uma cirurgia mesmo, para que ela volte a ter vitalidade, para que ela volte a ter uma qualidade de vida melhor. Então você vê quantas terapias eu agreguei por conta da numerologia. Porque a numerologia descobre, mostra aonde está o problema, o que precisa fazer para aquela pessoa melhorar, se ela traz de vidas passadas, aquele comportamento ruim ligado a pai e mãe. Então, por quê? Senão não tem cura, a pessoa vai, busca e não tem cura. Agora, com tudo isso também tem que haver, a pessoa tem que querer. Você sabe por quê? Tem a zona de conforto. Com tudo isso, o que eu descobri? Por que muitas pessoas não têm resultado com todas as terapias? Você sabe por quê? Então, pesquisando dentro da psicologia, existe a zona de conforto, existe o prazer na dor. Então, muitas pessoas na zona de conforto, ela tem ganhos. Aí você pode perguntar, como assim? Então, vamos supor, uma pessoa que é doente, mas não é doente. Então, a zona de conforto dela qual que é? Se fazer de doente. Porque, às vezes, a carência dela é tão grande que ela precisa chamar a atenção das pessoas para ela e o que é confortável para ela é se sentir doente. Entenderam? Que é zona de conforto. Muitos ficam presos ao vitimismo, porque ela sendo vítima, as pessoas vão ter dó dela. Então é a zona de conforto dela. Entenderam? Então existe
várias zonas de conforto. Então, por isso que muitos não conseguem se curar, muitos não conseguem, com terapia nenhuma, melhorar. Por quê? É um padrão que aquela pessoa criou. Se ela sair daquela zona de conforto, ela vai ter, as pessoas já não vão ter tanta atenção para ela. Compreenderam? Então, eu também trabalho em cima disso. Eu vou pesquisando até descobrir aonde é a zona de conforto da pessoa. Por que ela não quer melhorar? Por que ela não quer sarar? Qual o ganho que ela está tendo com isso? Então, vamos pegar um fumante. Qual a zona de conforto de um fumante? É o cigarro. Qual é o ganho dele? Toda vez que ele fica estressado, nervoso, ele vai lá e pega o cigarro. Aquilo é um presente para ele. Isso, com bebida, com droga, com tudo. Então, nós temos que fazer essa análise de nós mesmos, com a ajuda de um terapeuta, com o mapa. O mapa, eu falo assim, é a maior ferramenta que eu descobri até hoje para dar essa clareza para a pessoa. Só que só o mapa sozinho, como eu disse, não consegue fazer tudo. Então, por isso que eu desenvolvi todas essas terapias, viu? E eu tô aqui trazendo para vocês, porque mudou minha vida, assim, radicalmente. Eu consegui transformar a minha vida de uma forma que quem me conhecia há uns 15 anos atrás, não diz que é a mesma pessoa. Tá? Mas eu quis, porque eu falei, o ser humano tem que ser feliz. Nós não nascemos para esse sofrimento sem fim que nem as pessoas apregoam, não, viu? Nós nascemos aqui para ser felizes, para ser prósperos, para crescer espiritualmente, evoluir e ascender. Esse é o propósito nosso de estar na Terra, viu? Então tem como se curar, tem como melhorar e ter uma vida melhor, assim, ampla, para que a gente descubra como a Terra é bonita, como a Terra é boa. Agora, quem poluiu tudo, quem destruiu tudo foi o ser humano invertido. Então, houve a inversão do ser humano. Então, ele vê tudo ao contrário. Por isso que muitos rejeitam o que é bom e se liga àquilo que destrói ele. É confortável. Compreenderam? Então é isso que eu vim compartilhar nesse segundo vídeo, fazendo essa apresentação para vocês, agora de uma maneira um pouco mais aberta, para que vocês possam e devem buscar essa autotransformação, buscar o autoconhecimento, para que vocês se tornem seres humanos melhores, para que vocês façam a diferença na sua família, no seu trabalho, na sociedade. Então vamos juntos nessa campanha para que a gente possa se transformar, para que nós possamos se tornar um bem aonde a gente chega. Tá? Então vou ficar aqui, esperando as suas curtidas. Se gostou, clique em curtir, se não, em não curtir, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário. Eu vou ficar muito feliz de ouvir os comentários de vocês, viu? Então até o próximo vídeo.